Primeiro, Mr. Pidi. Bim Pidi. Tudo ativistas, não dintes e pejas, perfis verdadeiros ou falsos, bim Pidi boss. Botem paciência. Bom dizer coisas de raça. Ali na rede social. Se não ataca, ou bom ataca, não ataca só que alguém. Certo? Que não ataca raça, não para atacar fulas. Não diz, porque a nós tudo não jaga-se. Amigos está ali, que você vê, não jaga-se. Não jaga-se. Então não diz, coisa de raça. Bem de vós. Botem paciência diante de nós. Acabou atacar raças, vou dizer. Porque redes sociais está tudo lado que o virena ataca fulas, tudo lado, não diz etnia, não diz raça, né? Que lá é a raça que yara, não, é a raça que yara povo de Guiné, e alguém que pertence que raça, ou é alguns gentes, grupinho de gente que pertence que raça, não diz aquela que me estava pedindo voz para que não atacar raças, não diz. Que lá can ajudando na nada, ataca fulas, como que tem estado atacado ultimamente, de tudo colar de maneira, não compreende, não está chateado, o povo está revoltado, mas é que tudo fula, é que raça fula, né? É que raça fulas, tudo que faz mal, que lá como me estava falando, antes de tudo, não gentes de PGC, apoiantes, simpatizantes, ativistas, que eles conhecem escrever, sobretudo, não gentes que têm perfil falso. Botem paciência bem perigoso, no nome de que é mais sagrado. Não diz a raça, mas que outros sim, não quer roubar deles risco. Que lá passou com Mr. Perigoso, não diz raças. Não diz. Você vê como a voz mais do que ninguém, você vê como a mim. E preta de DSP. Não diz. A minha preta de DSP, apoiante de DSP, seguidor de DSP, PGC, defensor. Então, que não ataca raça. Não disse porque por esse problema, não que se vê. Assim que está com isso. Não disse etnias em paz. Não ataca gentes que faz. Não ataca traidores. Do resto, a raça não pensa como é que vale a pena. Infelizmente que elas cedo quem quer cedo, mas é que tudo etnia fula muçulmanos, uma cubana fala com outros não fala muçulmanos que traidores, é que tudo muçulmanos que faz DSP mal ou PGC mal, Cabral falava como é que tem raça, é como de junta de tudo bocado, então não pega atrás de quem que faz, não deixa etnia, botem paciência que leva como se pedinha gente de coração. Enfim, acabou os jujos, botem paciência, não disse aquilo. Não disse, tá bom? Bom, botar a postura que entra, como a postura nascer muito breve, né, nesse direto, se já amanhã dia ele vai buscar vida. Não está muito calmo, é dia, 6 dias. Não está muito tranquila. Para ver a dor que alguém tem, é grande. Suma como angas de bosta também tem, né? Então, outra hora, outra prefere calação. Bom dia, mas para mim não é surpresa. Botar aquela sobra de barco que se chama boca. Se que mami cadi chora minga assim na cantos papai não. Me fala ok pena retira. Mbata jubi tambe gosi so. Mas depois com olha ataque constante ali na rede social na tacarasa itade. Itade são triste. Porque que raça que não é atacado também pertence, ou pertence que lá na verdade. Então, tem paciência. Não tenta moderar. Que leva com Mr. Peditura, nós de entre PGC, ativistas. Mas nós estamos muito revoltados, nós estamos muito tristes com tudo que está a acontecer, com tudo que passa. Mas não diz raça, ok? Não pedi não, boss. Mas também se você acha como boca de disso, é bom continuar a atacar tudo bem. Bosta na boa direito, mas não disse. Bom, ok, muito obrigado.
Na vai para o segundo ponto. Mbimba também para chamar filho de vou desculpa, incapaz de vir usar termos fortes, desde já não pedi desculpa. Não pedi desculpa porque não pude vir usar termos mesmo fortes. Filhos de deputados, de como? Para ficar boca. Para ficar boca é que está na se canta, busco conselhos, vou te cantar o recado de favor. Vou ficar boca, vou que está na boca canto. Filho de deputado Neneca, tal de Henry Michel, Michael, conforme o Mississó, conforme o que chama, em inglês está falando Michael, nós falamos o tal ele, suma aqui está, Michel, português também, mesma coisa. Vou cobrar gente mal. E faço post e cobra gente mal, como para gente fica ser merda ou para estar ser merda, vou desculpar para baobi bandido desse papel neca na papel. R, quem na papel ali preta ficha, preta de DSP. R. O papel que passa de bandido, traidor. Aquele aqui, ele bandido, vai dizer, ele ladrão, vai dizer, tudo gente com si, tudo gente sabe quem quis cedo. Eu sei do neca, a neneca, falar preta. E por isso não lembra de mim. Hoje não fala você que lembra de mim. Já? A boa R, a mim que na papel se uma madrasta, tá bom dormir com o papel. Maricas do papel, neneca, dormir que botem sorte, talvez a mim que na padiu bana, mas infelizmente tem que por isso padiu, nem que tem idade para padiu. Fala bandido de bu papel, como assuma que vai sim, vai bento. Es bandido de neneca, como não disse. E cada passa de ladrão de mavegro, de yang de mavegro. Já? Ele que leva yang, ele como as outros gentes, mancana menciona nomes de porque aquelas que fazem parte. Ele furtador de mavegro, eles que bate yang que cai totalmente porque yang tem dinheiro. Se yang que tem dinheiro, é hora yang cai toque faz, eles que ajuda de pena, bucibi, de pena, galinha. Você do que mavegro de yang que vou conseguir Bissau assim. Henry, botar dana sustentado com produtos furtados de mavegro de yang de Holanda, yang famana. Já? Kila que vou me estiver para contar, mas toma cuidado porque se voltar a atacar no nosso melhor vou ficha, vou não falar para gente ficha merda. A bolsa de ficha boa merda de boca, boa quieta, onde é que vou estar? Porque a bolsa fica políticos, vou para aqui políticos. Então eles e políticos não na criticar eles para que é fácil. Não fala bancana fazer live, canto tempo, porque a mim próprio está bem dentro de mim. Mas bem para antigamente, vou recado para falar vos como não pera um bloco filho da puta ali. Vou desculpar, tolerância zero. Pronto, filho da putas pá. Bom não entende. Tá ali malan lá, mini que entrar ali com viva, sei lá o quê. Tolerância zero. Se vou escrever, vou escrever coisa claro para poder entender, porque se assim não bloqueia vos. Tá bom? Então para aquilo vou ser muito claro naquilo que vou falar. Já? Now, na pedi, desliga a minha senhora, na pedi desde já para que ninguém fala para. Para que ninguém fala para, porque quem fala ali gosta para. Gosta sim, a voz que fala já tudo bem, mas aqueles que não bem falam para, só também puta que para vós, filho da putas, pá. Vou desculpar, enquanto a voz como a voz nunca está na brincadeira. Já? Nunca está com a minha mas vou falar que tal de filho de, mas pera mais ainda com tal de neca. Ora, com acaba de neca, na camba para tal de Brahma. Tá bom? Na camba para aqui tal de Brahma de farinha jallo. Que bem de rebaca, fula de baca. Na bim vai para. Pera mais ainda para neca contexto tal de Henry, quem que se pape. Henry, se a minha punta bu mame quem que bu pape. Porque bu mame binnan ko bo. Que la capa dio, porque ele catalanta. Neneca catalanta. Neca. El neneca neca. E catalanta. Falar com uma pai jubi drito, suma bakuta chiganta recado, Henry. Chiganta neneca recado pai jubi preta drito. Pai contou. Se consigo é que consigo. Musito, último bias como não chamam atenção. Próximo bias só na bloqueio. Musito câmara. Esse segundo bias, terceiro bias na bloqueio. Não avisou já não. Se o caminho se obsai. Recado e capabo. E para filhos de filhos da putas de deputados. E capabo. Com deputados. Ok? Último bias. Não se vê a boi aqui. Nunca se vê a boi aqui, mas acabou falando pandissa. Acabou por um pirrinheiro assassino. Acabou não falar mais. Fica com assim, só uma questão disso. Vou entrar na rede social, vou atacar gente. Vou sair de cova, vou atacar gente.
abo filho de neca. Bupa pe sustentou, graças a Deus, já Mavegro de Yang, que ele é falência, furta Yang, holandês de Mavegro, toque é de penal, nada que sobra. Eles que batem, só furta, neneca. Ladrão garante é que mandam cabaquia. É que mandam cabaquia, era banheira rapaz. Mas tá furta, e muntrus. Não entende? E muntrus, não tá de mira como que peja se. Bada neneca, hoje como ele deputado, panta. Que alguém que pode ter na cabeça uma baca de água, que tem cabelo lá na metade da cabeça. Que bandido, montrus, traidor de pátria, Henry. Punta neneca, punta bumame na verdade, quem que bu pape, porque cá neneca conta, neneca catalanta. Para já. Canto bias catalão, tem que estimular, para ir com salanta. Bona fala para gente ficar merda, quem que tem que ficar merda aí a boa para que bu contado, quem que bu pape, porque para próximo bias que não habilita não contou, quem que bu pape. Quem que bu papi é bom Henry? Eu como é que bu diferente que é? Bujo bibu cabeça bujo ouvir. Que lá comigo para contar bujo na boa sair, bona ataca tudo gente. A boa body fica babo ficha babo quietande que bosta, porque a boa fica políticos, a boa se filho de político. A mim tudo que eu consigo ali na rede social é anos tudo. A mim sempre defendi para essa família de lado, para essa filhos de lado, sobretudo mulheres. Mas agora a boa bota de uma boa sai bona ataca tudo gente bona coba mal. A boa erre, a boa que macho próprio buco já bu cabeça como está. A boa que macho uma parse minha mas falando também. Filho no ambiente que criado e tá puxa de que ambiente. Pape maricón e normal para buscar assim. Boja como está. A boa Henry Michel, kuna coba gente. Henry Michel, como Henry Michel. Kuna coba gente que nem que leca esse nome. Bonantini. Ba punta neneca, ba punta bu história direito para contar. Ok? Só que na falava neneca que tá passa de ladrão bandido al drabão. Ele que leva Yang de Mavegro falência, só furta, e montrus e fofoqueiro. Não entende? Olha que lá falam bem. É tudo peja se dava deputado nada. Por acaso a mim que se como é deputado, a mim não se viu no último tempo, não se viu como esse deputado me fala subhanallah. Ah, Deus. Verdade, Guiné cansa. Ok, Henry. Ficha buboca, buba punta bumame, kinki bu pape, budi sano no critica, bandidos, golpistas, grupos de basuzi, porque Suzy, ele que cozinha tudo, Suzy que nenecala, que se do neca, eles que cozinham com essas tudo, eles que orquestram com essas tudo, é acaba. Para outros que sabem traz. Então, vou ficar boa boca. A voz que está saindo, boa quieta, porque vou apoiar gente, suma-me, que está mais na face live, que está mais ativo na rede social, bim para a voz. E a voz agora boca cansada de identificar ali na terra branca, e entre nós, tudo a voz está ali, baby. Ok? Vou ficar quieta, mas nem riba mais para a voz, espera mais um bocadinho para Brahma, porque eles nasceram muito breve, não facinha, coisas a minha dia de trabalho. Brahma, subhanallah, não, Allah yurma ya fuma, nanna, abo. Fula di baka bindi duri baka o pape bindi baka to ki kansa koi kansa muri ima tabaka to kilati muri karga baka bisau faring tabankas to ki kansa muri ya depois era conhecido de minha pape buia arda matabaka nkase que kuda peje se na cabeça kujinte di faring pa ba tomo papu deputado nake aboku consisimenta chondi na to kasuru ku koko di baka ta possa di la zona Guiné ku povo de Guiné kansa possa ir po ba ser do deputado de Nune deputado de Baquim. Abo Brahma. Abo filha de abo tali si tuxa balde oike. Ngata ko ba minjer. Ma ficha boca nunde ko bustanel buketa. Keta drito. Nós que lá que na bali buka banta bu formação com na fase o que com na fase. Ka bin rede social po bim de força com nós. Porque bona pirre guerra. Ali na rede social bona pirdel. Tuxa. Abo culpa pe sustenta com dinheiro de baca de que furta. Kita junta com minha parentes, vou desculpar com todo respeito, com minha parentes balanta para furta baca, budona ni tudo gente conselho minha papai trabalhava para minha papai era de coisa guarda nacional, e budona tarda na furta baca e é ardalna, bu papai ardalna, para tomar aquilo para apoiar como deputado, está ali Brahma, traidor, quem conhece baca lá, no Allah yurma ya fuma nanna. Oi jallo e kuma ya ki pui nome lá na rede social la ki si filia la ku jumla jana está na defensiva na ataca tudo bo fica quieto onde que bo está entre gente conta boa história porque se a os bo bina se gente se vai mangas e outras coisas ok sim ele jallo e baleo e kuma ya e jallo sim tuxa jallo fica quieto
assunto que boa soma com fala assunto e que boa pape a boa fica políticos boa pape que político boa fica quieto boa deixa gente desabafa porque aqueles políticos a mim não fala pro tudo qualquer contra aqueles pelam eles emitem dentro do caixote de lixo boa panheles povo boa meter eles dentro do caixote de lixo para escrever para lição cada quem tem direito de fazer que aqui sim senhor mas traidores são aqueles que traem pátria que choram da pátria que apunham a pátria pelas costas que a senhora que vou contra aquele e para fazer aqueles camate para panheles para meter dentro do caixote de lixo ok? Tu já fica quieto porque você ainda vira tudo para frente a nós que não olha ali na rede social tudo nós não tem nossa vida realizada ok? Não tem nossa vida realizada não tem nada a perder agora acabou sair para meter meter força com nós porque você não cansa a cabeça ok? Fula ngel fulel am Brahima Jallow am hodum anduda anko samba gaynako jinte konsiu gaynugol nayi ba mako gaynugol nayi kila ke konsiu kel barsa singo fula tafala ok patomo papu deputado sintende nakuda kuma kese yande sedo deputado ku seke furtadur di mavegro kuleba yang di mavegro falência ba sedo deputado furtadur di baka ba sedo furtadur ku binidur matadur di baka ba sedo deputado só na Guiné-Bissau Inês, porque cada quem tem que estar aqui, não daqui, cada quem tem que fazer aqui se faz. Não, vou tomar, vou pôr tudo favor que faz boss, sobretudo a botucha que na papel nem como papel. DSP labali limpo, só vou já buna unta ni veia aos e para ver DSP que pôr a buna público nívia, já? Bu para ver DSP que pôr buna lampra porque ele que tira bu papel na chera coco de vaca, tanto chera coco de vaca, sem trabalhar de vaca baquia. Ira bem tem pena dela na farinha. Porque ele é alguém muito generoso e tirar na limpa bunda de vaca e tirar na bindi vaca e tirar na mata vaca que herda talvez a boa pessoa toma cuidado batambe buna resta batando na bindi vaca dinheiro de peixe se que você sinta que lá na como na história na Portugal ou na Inglaterra que você anta para aquela ficha boca quem que tem que ficha boca e a boss que tem que ficha boca pode deixar povo desabafa porque nós que vota eles a nós que eles para ser do deputado para estar onde que está. Portanto, ficha boca. Porque vaca come toca bucanta buquir-se vai carne de vaca e vaca de povo que bupa petar na furta na mata. Como ele mata na furta carne na matador na nunde lá na farinha. Tudo para ver que graças a domingo somos para retirar na primeiro litro de vaca como deputado. Inês que tá da. Ora que bota uma gente que acabar a escola. Que tem escola, bom miti na coisa na que peja seba, porque esse de que peja seba, e que peja se negócio que na vida, esse que na bingos, e na sibido, quem kiki, então ikila, esse neneca que teneca testa suma body com magia na sucuro neca bandido maricão que catalanta, que se filho tem outro maricão que tá ali Michel que na manda gente patisse merda para bingo, butisse bu merda de bobu bingo história de bu pape, enquanto como se cá como nega alba para bem maricas ba nada alba estimulante para padiu bananga bo ngana misquinha talvez ou talvez sim aos dia como menos de 3 anos turno para talvez chame também pode ba padiu sem dor tá bom que lá que budi de põe na boca cabeça de como bu pape para estar bande que está ajudar na pai tigala porque tá na furta ma vegro ila drongarani e furta ma vegro dian toko yam bai falência toko coisa bai falência. Ya, ele com esse grupo, que não vem chamar nome, se boca toma cuidado. Que lá, todo gente se vê quem né, quem que se pai passa se vê. E tá trabalhando na Mavegro de Yang. Ok? Lá que tá trabalhando, mora lá na Santa Luzia, longo de boutique de Júlio. Quem que conselho se vê como a cana conta mentira. Tá bom? E Catalanta, entende tempo que fosse muito esforço para ir mas bem olha como a minha era muito nova, não conseguia aguentar. Fala não, porra, então aí como, vou desculpando, nem continuar a fazer suma caro beijo, ora com uma pincha. Anta punta bom ame quem que se papo, quem que bu papo é bom era, ante no rede social. Ok, para bem manda gente para te se merda para ofender gente a nós seguidores de DSP. A nós. Que lá contém para bem conta boss, que lá contém para bem conta boss. Se a boa discutir focinho para nós, então boa dobrar boa rucuji. Que outro grupo está na bimbo, cholo na janela eles para ficar quieto não de que está, porque dona com peles cama para editar. Já? Coisa tem que deles, se é que me passei para criticado de como eles são traidores, isso que eles são grandes traidores.
traidores da pátria, é bem de barriga, é catar burgunho, não dinheiro, que bom na estuda aquela. Não dinheiro, é bom Henry, que buranja aqui, que buranja lá, tanto que tá pu corno. Ele que bom na sustenta aquelas que ali, dinheiro do povo. A nós que deles que lugar, onde é que está nele. Que tal de neca, lá neneca, lá que tem cabeça, suma baca de água, fio, suma mi pali, nem mi promassa bonito. Kuna manda boca né com binho na rede social, a mulher de rede social. E kunsana. Boa tá que eles tocam o mundo baiago. Mas a mim tá falando sempre, boa deixa famílias de lado. Agora, para a família bem chega primeiro na atacando, na cobano, não tem que defender. Ok? Aquilo que não tem que falar boss, aquilo que não tem que chegar a boss recado. A botal de Braima. Antes de Braima um bocadinho, papo. Mister fala, se você não está também, ultimamente você ataca só Braima. Mas tem mais outros gente, e que só Braima. Você disse que de traidores, tudo que sinta la Suzy. Como bem contava já, você disse como ele é traidor. Antes de acusar essa subexia. Eles que cozinham tudo, porque esse cara, como aqui estava de azulina ali. Sentando aqui, que ela suma, quinco, pluja na sai. Que por nem senta direito na acusa na ANP. Ndeki sentava aqui, caula. Ele que é chefe de bandi. Você entende? Aquilo é que chefe de banda, que fotos que você tem que pôr de Suzy, pôr de outros gentes, porque aqui sei só bandidos traidores. Para Deus, perdão. A sério, mas mantenha as costelas, uma que está falando, bajalos, bafulas, que outros meio cristãos. Também que põe aqui nome lá, para confundir. Mas eles que estão metindo na Borgonha, bom metindo só na Borgonha, a voz. Ainda é bom filhos que está sustentado com o dinheiro de PJ. Se uma como fala bom há muito tempo na minha posta de como PJ se sustenta donas, papéis, gerações e gerações. Portanto, você não cuspe na prata que vou comer. A voz tudo está lá com o calor de povo. Com o dinheiro do povo, ele que vai estudar, ele que vai estudar pagar aquela boa formação. Então, melhor vou ficar a boca, vou quietar onde que vou estar, porque assim que é que podia achar onde custa, né? Tá bom? Família seguinte está para tudo lado, porque pode sentir duro de pape, se sentir duro de pape, olha na fazer que aqui na fazer de chamar a atenção. Qual que busca chamar a atenção e fazer que aqui faz para ver bona beneficiar. Claro, bota sustentado com o dinheiro do povo e normal. Agora, para bem atacando, tudo bem. Boa dia que é que vou escrever na fula, vou contar lá na fula. Mas vale para ir mandar dia de que nunca é que manda. Com quem então você apoia que é bandido de você papel fácil. A botucha. Fica quieta onde que você está. Minha catata com a minha. Minha minha companheira não está fazendo face to face. Porque minha é minha. Mas ele garante, o imam garante face to face que não está fazendo. Ok? E que lá só. E a família. Sorry hoor dat ik jouw naam hier een paar keer heeft genoemd. Jij weet toch? Neneka. O deputado Neneka Yang. Ja, hij is een diefstal. Hij is een grote diefstal. Ja? Dus, een bocadinho de Hollandes, van conta Yang, como aquele ladrão Yang. Yang, aquele ladrão, ele que judou, toca bucai. Furta dinheiro, furta coisas, ele que se cúpula lá dentro de Mavegro. Talvez Yang que se baquila. Furta o ladrão garante Yang, tudo manga se coisas que pode ter aqui, manda filhos liga lá, mulheres liga lá, e o dinheiro de volta. Tarda na furta produtos holandeses para sustentar que bandido de desses filhos que tem lá, ba coisa, ba Henry. Ok? Que põe o nome de Henry lá. Com produtos holandeses, produtos de Yang. Ok? Yang famana. Ladrão garante que bandido que pode, desgraciado que nem cá, sempre foi desgraciado. Desgraçado que gajo, bandido ladrão de confiança, que pode ter gente óculos, bandido. Ok? Para que recado chegou R, suma o panha raiva, para ver gente na criticou, para pegar um bimbure, mas se deu, procurando. Preta ficha. Preta de DSP. Nada que tem. Tá bom? Não sai na rede social, mas na rede social, especialmente só para contar a história, como a meia andei chigantola. R. Como a meia andei chigantola, porque a boia que filho de neneca, tudo filho de neneca tem testa, só uma baca de água. Boa esse cabelo com sali na metade da cabeça. Tudo que esse filho puro assim que está. Mas catalanta, a língua é boa na pedilinha, mas não cana tisse ninguém na linha. Boa desculpa, dedo hora. Não sai não. Boa perdão. E só para antiga ter recado para bulufocinhos. Não liga. Para bulufocinhos que sai como é bem tomando pito de ser papéis, bandidos, golpistas, traidores de pátria, filho da puta de neneca. Boa desculpa. R, filho da puta culpa de neneca. A minha preta que fala, filho da puta que pariu a botar próprio. Filho da puta que pariu papel de neneca. Filho da puta que pariu mame de neneca. Filho da puta que pariu dona de neneca. Filho da puta que pariu a boca de neneca. Bem responder preta fixe. Bem responder. Vou desculpar enquanto a voz não usa termos um bocadinho forte. Só que ela deu. Gosta a mina que contou puta que pariu neneca.
puta culpa de traidores de pátria. Tuxa, puta culpa de Ibrahim, eu faturo lá mundo. Com faturo. Bo papai faturo traidor. Domingos limpar, toque limpo e tirar na baquia baca, na limpa coco de baca, na bunda de baca. Domingos contra lá. Ndaki fungo liko sabadoro tudo na fede, coco de baca e bumbal bal baigon sumoro como na bumba. Como é que tá uma barata na Portugal? E bumba boss, que boss se bisica baquia baca, bandida. Que boss se bi? Bom me se vai me encabantar conta que outro coisas de bu pape lá de farinha. Tempo de se pape, curinha pape, bandida pa. Fica quieta onde que bustanel. Buji bisa botar rindim bocadinho. Porque a boca cansado quebra. E só mandar alguém lá sim, o colega lá só assim emboçal, bandida. Fica a boca onde que bustanel. Porque a boca deputada, cachorra, bu põe rosto no livro, que lá que não valeu. Se boca tem educação, não é educação na rede social. Tá bom? Na repima, puta que pariu neneca, puta que pariu, tudo é 6 traidores de pátria, puta que pariu vos. Pô, queixa de preto. Se vou me ensinar a voz de nome completo. Puta que pariu vos. Puta que pariu Cipriano Caçama. Puta que pariu vos tudo. Tá bom? Tudo a voz puta que pariu vos. Tudo que incomete boca ali de fim de lita, a mina rodapé, puta que pariu. Quem fala preta diz, puta que pariu. Nonsense. Qual que é o problema? Qual que é o problema? É trair pátria, você vê quanto tempo que aquilo não pesa na consciência do povo de Guiné? Quanto tempo que aquilo não fica na cabeça de filho de Guiné? Você vê que lá, se uma bostana bem bom para ali na terra branca, onde que bostana é bom comer dinheiro de povo, bom na calor. Você pensa que uma turma de gente como isso, njambere lá na Guiné? Assim, a ula. A boa é rebupa, furta uma vegro, toca uma vegro, vai falência de yang, e tem yang, la suma tudo, porque yang tem coração bom. Que lá que bo furtal bo disgraciado mi jinta bo nene kal ladron garandi furtador garandi kasi ne kusay ka abo cabriano la bo disculpa nya parentes cabriano kubilla kalle ka cabriano sedu ginensi buci kana ki ko gine bisa bo bu garandis binna de Cabo Verde la na ki ko la gine bisa ya abri bos braço na ki ko la no toma bos porque gine um povo acolhedor e acolhibos da bos que mantenha de cal gundia cabriano sedu ka nanunde cabriano sedu ka kusedu nunde bandido do raio. Bandido, o meio de rede social e kunsana, fala bom filho para rocha ser bunda onde que está quieta. Porque se assim é guerra cana acaba. Que é que kunsale, não se kunsana ali tá vai ter fora. Nunca falou outra guinha, mentira na minha rosto. Tá bom? Puta que pariu tudo. Bandidos pa. A boia fala bu mame para contar quem que se pape, quem que bu pape. Enquanto o como sim se tava pariu. Talvez já me cu pariu banang aos. Porque não tá rana dita como pape. Fala neca como preta fiche. Se falei que não já preta fiche, fala mata. Mata, M-A-T-A, bandido de neneca kutane ovo com uma canja. Tá bom? Falar mata. Não tá rana dormir que ancabe aquele para beta furta. E ladrão, ele que leva yang desgraça, yang de mavegro. Que leva com mim para mim te cantar o recado. Tá bom? Na jubina quem na bloqueia ne cauli gogos. Todos os ladrões traidores de pátria feimados, barrigas de bemba. Mas na custa você na pulga bo geração na vai para bo filho, se continuamente bo que na vai ter na bo neto, porque enquanto bos como que com kunsali gos, ligo não na kunsal no vai. E na vai para filhos e vai para netos, bandidos. Puta culpa de tudo é 6 deputados que trai PGC, que trai domingo se mostrar. Puta culpa de vos porque coisa, como é chamado? Povo que bo trai. E caçou domingos. Tá bom? E é bom. E cana tarabuno já bo braima bu torna puiki sambrote fungulido susu feri coco de baca bu continua baque baca lá na farinha. Porque nem na farinha já gosta também boca ter cabimento. É outro deputado de Sonaco também, puta que pariu. Deputado de Sonaco, vou como procurar esse nome, que de Sonaco, puta que pariu. Quem que na papel e preta fiche, mata filho de meta quieta. Lá na Sonaco, puta quem que meta quieta, puta que pariu. A voz tudo puta que pariu vos. Traidores de pátria, vou te cantar recado de traidor de Sonaco lá também, porque tentam atacar, porque Sonaco inha terra, ok? Filha de meta quieta, vai Sonaco, fala filha de meta quieta, suma que botar fala que duro na rede social, minha nome mata, fala filha de meta quieta, atacam, puta que pariu, puta que pariu, Jankarim, a voz tudo de filho de putas, traidores de merda, assim que não fica. Boa desculpa, na pedimos por onde já. E para já na conta, minha vídeo, eu paga lá, me uns e outros ativistas ali, que tá fazendo vídeo, toma vídeo e paga. A mim preta nunca não paga. Facebook tá acabando com a minha página, só uma boa de tá desativa minha conta. Mas de mim nada que tá paga. Puta que pariu, um som desde Supriano Caçama. Puta
puta que pariu dona de Cipriano Cassama, puta que pariu dona Cipriano Cassama, puta que pariu Cipriano Cassama, puta que pariu geração de Cipriano Cassama, puta que não bem pariu netos de Cipriano Cassama. Se Deus vou falar preta que eu falo, tá bom? Ele é uma puta que pariu é filho como fala butere, puta que eu vi tuxa, a boa fêmea, bom, a boa que ela não pega ou não como na pega ou não como porque não se binde que busta melhor bu fica quieto bu ficha aqui coisa assim que botar nela como é bunda ficha que ela que não valeu, ok? E que ela vai comer se chegando quem que fala ali preta deixa também na cova se não nada que tem quem que papel só na bloquear vou contar se nome porque se só alguém na passa um cano já se sai para riba lá na pire vou tá chama só se nome bloquear também puta culpa de siduno quem que fala preta que fala assim puta culpa de siduno jancadinho baqueadores de baca perrachado tem na bunda tá sai para baixo do deputado na esquita dá alguma vez baqueador de baca ser formado você quer vou pedir diploma gosto para mostrar vos você quer vai estar diante de uma nação alguma vez baqueador de baca vestidor de sambrote minha parente fulas desde quando e lepsimente e ele que peixe se está na paga assim mas que tá passa de que como fala com outro gente se está na fala também vou ter que fazer uma limpeza profunda na PGC. Vou investigar. Vou castigar eles tudo, vou expulsar Suzy primeiro que mame de traição. Naqui caula, vou expulsar. Puta culpa de vós tudo. Traidores de merda. 5 monas fica. Bom, beijos preta. Fiche, esse também. E na bem subido. Pode cantar recado para Eric Tuxa. Vou falar com uma preta fiche que fala. Tá bom? Preta fiche. Ele que fala, alguém na pedilinha não deixa alguém de contra alguém não conseguir entrar, mas intenção é capaz de ninguém. Tá bom? Puta que pariu, tudo. Na cadeira, a boss tudo. Tuxa, vai fêmea. Nunca tá com a fêmea. Mas boa er, vai punta ainda pro mame, quem que bu pape, depois tu tá bem pape comigo. Punta pro mame, quem que bu pape. Tá bom? Porque enquanto eu já como, moca com bu pape. Moca que ali, mas só que infelizmente catalanta. Como se assim é hora me culpa de bana. Portanto, a boa é filha de rasto, não. Tá bom? Alô? Alô? Tô, sim, tô. Não, bom, pronto. Chama de dos catem. Tarangi bikin gana chama. Pantis. Alguém na bim papel para desabafa bona sai para bim 10 pedra para bim talha. Que não fula baqueador ribaca sobre política. Caldia com baqueador ribaca fungule penha parentes curracha rumpi tenda tena e aí se entender de política. Tava sendo deputado que é calepsimento para não povo. Caldia. Ah, abacu leva vida de geração na baqueabaca. Geração na baqueabaca toquitiga. Ah, se cá como domingos com essa generosidade. Tem pena de boa, porque bola anta junto e faz o favor. E faz o favor e judau. Ah? Botaba hoje como uri de trair. Diz me possível que é uma cozinha que mandou tomar baca, bo pati meninos na farinha carros para comer. Mas o siba que é uma plania. A vos traidores de pátria, bom. É outro ali também nada. Nem se vou fora buscar me se fazer coisa mas tá acabar para fazer porque a mim e capaz de entrar ali nunca tem tempo não está bocadinho estressada certo estou com pedir alguns dias livres no trabalho me precisa descansar me precisa porque calca cedrito com nós engana bem rede social para tirar lágrima aquela boa civil a minha cariquila bem só para conter meninos como gente que ser colega para ficar ser bunda é pega ser estudo caso é estuda para pegar tudo é que a Cátia vou pedir para chamar nada na juve mais que outro aqui Adil Cátia não chamou nada na chamar Adil se capaz na desliga porque intenção é capaz de seguinte já ali na chama atende ok bom falando que menino nome de Tuxa como a minha preta nunca precisa perder porque caminho que se colega sonha sobrinhos quando eu chamo de que está sonha sobrinhos se bobir redes você para bem mermeri Buna escrever na fula, buna esquecer como a maioria de apoiantes de Domingos, embora que tá parte, maioria tudo de fulas e muçulmanos raça fundinhos, ok? É como a pedir tudo dinheiro mãos ativistas, sobretudo perfis falsos, não deixa coisa de raça, não deixa, porque preta ali e fula, que pode assim, e fula com papel, não deixa coisa de raça, aquela cana levando nada, não continua a aquele filho da puta traidores de pátria, não ataca você com o mundo baiano.
Vou falar, bom filhos bandidas, que bandido para que atender que está, porque assim não nasce neles, que vida. Ok? Que vida. Ali não chamou mais nada, ok. Nunca se vi sim, telefone ou de boss, nunca se vi. Não, é que olha, Luísa, é que olha, a minha conta ali, tudo que encontra aqui é bandidos, traidores, vão meter eles na taia. Alô? Alô? Bom. Soma bosta tudo socorro, na tira. Nunca gosta de socorro, na liga, sem de luz, sumi se entra, mostra o rosto, para não olhar porque ele segundo que até nem caule. Mostra o rosto para não olhar. Neneca, e a mi preta fiche, mata. Tá bom, buba ajuda banana. Mas tu não tá furta, boy ladrão grande que tem tanto furta com furta mavegro de yang. Nunca vai cubo. Nunca vai querer essa cubo. Tá bom? Porque a boy ladrão. A boy ladrão, a boy traidor, a boy montrus, buta bare paia, conta ya mentira. Toma ali leva ali tisili, burrico si, bo casa ya raba tudo, bo sustenta aqui, bo família lá. Que bandida de buminguer lá também, que botando ela com a casa não tão própria, nem catarra. Do amili. Botaram não só produtos furtados com alimentar, coisas de povo. Neneca, ladrão de mavegro. Ele que bate mavegro, ele neneca que boise. Ladrão garante. Ladrão garante. Rede está bem, ok, que faz mal. Ladrão garante, ele que bate yang. Yang de mavegro. Yang sigma bunovi, buconsi. Yang me preta. Neneca que bate o, a própria possibilidade. Mas se não tem bom coração, a boca minha, com a família, pode ser bandido, tô aqui vai para na peixe. Se algum dia bandido iogurte no supermercado, vai ser do deputado. E caçou na Guiné-Bissau. E caçou na Guiné-Bissau. Ah, cativo de yang. É que grande cativo de yang na coisa, na mavego. Furta produtos alimentares para sustentar que imbecil lá. Com o nem sua ranho, com o homem, com o bidei gurro, bunda, tô aqui mami tem bunda lá. Que tal de Henry Michel lá. Que lá como as outros lá. Ah, calha que não toma peixe é um partido muito generoso. Muito, mas que regime gosta de? Que lá gosta? Tem pena de alguém tomar tisila assim que moça nesse mundo andar bare para andar to que cansa que bila na peixe é tomar le pul de potado. Alguma vez? Ah? Introdur prateleira de mavegro, carregar descarga. Na armazém de mavegro de yang. Furta yang to yang cai. Ah, yang cai totalmente porque tem que na segurar. Bandido do gajo. Tá em fala gente como é que é? Ah? Bandido. Tu já você quer na conta, se buca dobra aqui bu bundacinho, bu rote. Não arribantau lá na farinha. Ah? O vai continuar para que a vaca do papel para buiar, porque buta yarra não de papel. Filho tem que yarra que o papel tá fácil. A os buta de privilégio, nós estudante custa graças a Deus a pejas. Graças a Deus já não grandioso partido pejas. É como busta de custa, busina comer garfo com faca porque fula cá com garfo com faca. Mão não consi. A os subir inteira branco bunacha. Bunacha. Minha bu ficha boca não de custa porque quer que na ocho de custa né. Se bu continuar atacando li. Que lá só que na conta. Bu pape. Que aqui faz sinal filho de fulana que riba de se cabeça na riba e biste sambroti baba que baca pena chonco chinelo furado. Pena chonco chinelo furado. Tá bom? Se Deus ajuda. E na riba de boa cabeça. Nonsense. Bom, nada que tem. Beijo, preta. Fiche. Esta também. E não é bem sabido. Vou te cantar recado para bandidos, filhos de golpista, filho da puta. Filho da puta de vós tudo. A vós 5 golpistas ou 6 tudo. Suzy, bom, mais cedo ou mais tarde. Não conversa. Mais cedo ou mais tarde. Engata coba minha. Tu já tem sorte porque engata coba tá minha. Já? Agora, Henry. Que tal de Henry lá? Gorduchinha assim, que está uma bolacha Maria. Com iogurte. De mavegro, com papel, com mentiu. Toc! É como anda butulo assim. Tulo tem na corpo, de rosto tem na corpo, só uma minha. Buscando assim. Tanto comer produto de gente. Furta coisa de homem de gente. E que ela que saiu assim, bata bem redes sociais, gente boca para vir com a gente. Bobi, não kunsana. Pero eu vi que com a falando assim, gosta. Olha nome, deixa eu buscar. Quanto não lembra outra coisa. Nene caía, me buba ajuda, babo. E a mi próprio, mata. Vou falar mata. M-A-T-A. Vou falar. Pero um bloqueio outro filho da puta também. Puta que pariu. Puta que pariu. Tudo que tá com a DSP. Puta que pariu, boss. Da putas de deputados de merda. Esses para apanhar bom mite lá na caixote de lixo, traidores de pátria. Mite na caixote de lixo. Mas pobre que não é covarde. Povo de Guiné é um povo covarde. Infelizmente, não cansa. Não cansa luta, não cansa guerra. Mas não cansa desistir de Domingos Simões Pereira, não cansa desistir de Guiné-Bissau. Não continua a luta ali até fim. Não continua a apoiar Domingos Simões Pereira até fim.
não está falando de líder, para ter força com coragem, esse que é primeiro, esse está na sangue de peixe, três. Que elas tudo tem que limpar para ir para o inferno, para investigar eles, para fazer uma investigação profunda, para seguir eles, para perseguir eles, para seguir eles, para ver o que está fácil, o que está fácil para investigar, para pôr eles, para demitir eles tudo, para expulsar eles do partido, por lá com o novo partido. Para não poder continuar a ter coragem de apoiar a voz, porque não está a sofrer, não sofrer aqui. Tu já não apanhou a voz. Não apanhou, não mostrou quem que me. Melhor vou ficar porque vou pequenino, mas vou chegar nem a boa apanhou, não engoliu. Vou pensar, se eu cair riba, subir rede social, bem abre, mas. Bom, para ver de despé, nada disso. Nada, cara. Sempre anda com uma puta que pariu. Vou falar como ativista com o mal. Coisa deu, puta culpa de o Cipriano Cassama, preta que fala, vou conhecer muito bem, vou lembrar. Então por isso que se vou adiantar que fala mantenha na campo, ali no Correio de Antiga. Vou lembrar, vou adiantar sou o Rio, fala leitica, e a minha própria preta de DSP, caninho, catendus, tem um trecho falso, tá bom? Puta culpa de geração, Cipriano Cassama, puta Ibama Samidin, já? Fuck you, tudo deputados que traz DSP, puta culpa de boss. Boba queixa. Bota na nacionalidade europeu. A mim tentene. Se bom me se vinha nome, vou punta. Não manda você. Tá bom? Bandidos, cobras grandes. Não tá rana monte para contar como Cipriano e traidor. Mas bota jubi te outro que solta cala suma que tá falando meu filho de madrasta, nha conversa com a tua vida. Já? A sério. Esse que engana fala atenção na vida matam. Perambulo que é filho da puta. Bopa pessoa qualquer coisa que engana tem na bloqueio. Nada que tem. Bom, se contra boca falar para mais intenção, tá desculpa, tá bom? Mas quando tá quem que falando disso, puta tá que parecido, filho da puta tá, puta desse não, se dona, já? Da puta spa. Esses ladrões de merda, gente está com se raiva, com se revolta, todo esse soronho assim, bandidas que tá mandado estudar, tá pega só cojon na terra branca, só estudar cojon, como a tambina sai na para lepse gente na fula. Você vê que aqui um povo, abo tu já botei no som, abo menino sim da onde com parido, abo com parido, buna tira ainda fralda, buna tira ainda litro baca, com pape tá firme para dar o bobi na calma para amanhã cedo, bucunza na empanha pena terra branco, bobina fala como é que, ah? Filho da puta janca de preta que fala, vou localizar minha menino para mitil pé dentro de casa bina nunde. Tá bom? Una ribantado lo pape ne rebaba bakia baca lá ina olha. Abo tudo. Abo que outro filho de furtador ma vegro lá. Abo Henry, Michel, abo pape furtana ma vegro tá com caba querença aqui. Que é dos motivos que mandam caba. Que não são como é catalã, para ver canja aqui tem. Tá bom? Punta bu mame quem que bu pape. Pai contar. Bandido pá. Quase como o pape setão não só, nele cá setão não só. Isso é tão não só para passar vergonha para ver catapari. E catapari. Fala neca. Mata com fala. Mata. Ali. Nome que minha meta chama nome de casa. E catalanta. E marica. Não fala para gente rasta merda. Fala para pé rasta merda. Porque são merda aqui tem. Diante que tem nada. São merda aqui tem nene casa. Não é de mal de rede social. Gosta me preta ficha que não cobo mal nene casa. Agora é um filho da puta traidor. Filho da puta que padiu nene casa. Neca. Filho da puta mil bias. Que padiu. Puta que pariu. Abas que não atrasa aqui, povo. Puta que pariu, tudo. Filho da puta. Allah hudion. Allah hudion. Brahima. Allah hudima. Fula de vaca. Bandido. Virou coi não soma quem que tem tuberculose. Esses que tem sida. Vou limpar o peixe, se limpa, o toque limpa e saco de bumba com o barrigão. E larga o nós botar ser o pecador. Algum dia baqueador e baca, lena mato lá de foromba lá e mato de tanto coisa cedo deputado, se calhar cimento de Guiné-Bissau. Se calhar cimento com corção de domingos, que tem bom corção, que jura bosta com bom kibina. Que outro lá mecânico, ferreiro, um caso que tá fazendo aqui bandido de neneca que tem língua pisada na boca, soma. Um caso que cana em cobama, você que manca tá cobama. Nikila, na pedi boss nermos, mas bias. Não diz a raça. Não disse. Não ataquei filho da puta, estou aqui contente, mas não disse. Bom, nada que tem. Fiche, esse também. E não vem pedido. Se de boss, vou localizar. Nada que tem. Tchau. Qualquer coisa não arriba mais. Filho da puta. Puta culpa de boss. Puta culpa de Cipriano. Puta culpa de não vai guiné. Só se contra-voca tem. Vai matar no tudo. Ou não morrer, ou não salvar. Puta culpa de boss. A boss tudo, filho da puta, pá.
Golpistas de merda, traficantes de merda. Tchau. Nada que tem. A nós como tá cabra. E cá nós como tá cabra. E cá domingos como tá cabra. Nada que tem. Puta que pariu, boss.